Olá amigos de YouTube, Edson aqui em mais um vídeo no canal Moz DIY and Science. Hoje vamos aprender a criar o nosso primeiro circuito usando a plataforma Tinkercad. Como vimos no último vídeo, esta plataforma permite-nos fazer algumas simulações em tempo real e de forma gráfica de alguns componentes de alguns circuitos eletrónicos e ver como é que eles funcionam na realidade. Para quem não tem acesso a diferentes tipos de componentes, pode usar esta plataforma, é só ter acesso à internet. E para quem tem acesso a diferentes componentes, pode primeiro simular e depois testar os mesmos componentes no circuito real. Então, temos aqui a nossa breadboard, ou protoboard, como já conhecemos todos. Vamos fazer um pequeno circuito a partir de uma resistência e um LED. Ou melhor, vamos sim, a partir de uma resistência e um LED. Para isso, precisamos de uma fonte, que é a nossa pilha de 9 volts. Precisamos também de um resistor e de um LED. O que pretendemos fazer neste circuito é ver se o nosso resistor ou o nosso LED vai ou não acender. Então, o que é que vamos fazer? Estávamos só a organizar os nossos componentes. Temos aqui a nossa fonte de alimentação, ou seja, 9 volts. Vamos colocar mais com mais, ou seja, vermelho com vermelho, menos com menos, ou negro com negro. Então, depois, o que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos criar um circuito elétrico a partir de uma resistência e um LED. Para isso, vamos colocar a nossa resistência aqui na nossa protoboard. Se estiverem recordados do nosso último vídeo de como usar uma protoboard, se nós colocarmos a nossa resistência nesta posição, estes dois terminais estão em curto-circuito. Ou seja, porque estamos na mesma coluna, o terminal de cima estará ligado com o terminal de baixo. Então, a melhor ou a forma ideal de nós colocarmos o nosso circuito ou a nossa resistência é assim, na forma horizontal, onde temos um terminal nesta coluna e o segundo terminal nesta coluna. Agora, para nós vermos como é que a resistência funciona, um circuito elétrico muito simples seria só colocar a resistência alimentada a partir da nossa pilha de 9 volts. Só que nós não vamos ver praticamente alguma coisa acontecer. Para isso, vamos clicar aqui, ou vamos colocar aqui, melhor dizendo, o nosso LED. O nosso LED tem dois terminais e o LED é um elemento ou é um dispositivo semicondutor que, quando alimentado, ele emite uma luz. Em outras palavras, ele é um díodo emissor de luz. Vamos ver como é que os díodos e os díodos emissores de luz funcionam em um vídeo próximo. Então, dizer que o LED tem a polaridade, ou seja, ele tem um ânodo e um cátodo. Então, segundo nós, creio que todos nós sabemos, o ânodo é um terminal positivo e o cátodo é um terminal negativo. Isto é para dizer que, quando nós alimentamos o LED, devemos respeitar estas ligações, ou seja, não podemos ligar o negativo com o positivo, nem o positivo com o negativo. Então, para que o nosso circuito funcione perfeitamente, vamos ligar o terminal positivo ao positivo, ou seja, o K ao ânodo, e o cátodo ao terminal da nossa resistência 2, para fechar o nosso circuito. E aqui, esta nossa resistência, vamos ligar ao terminal negativo e ver o que é que vai acontecer. Este é um LED vermelho, vamos ver. Eu prefiro os LEDs verdes, então mudei aqui a cor só para ver o que é que vai acontecer com o nosso LED. E, para além de colocar aqui uma resistência de 1 kΩ,
vamos colocar uma resistência de 100 ohms. Como nós podemos ver, se nós notarmos, o nosso Tinkercad é tão próximo à realidade que quando nós alteramos o valor da nossa resistência, ele também altera o valor aqui representado pelo código de cores. Então, uma resistência de 100 ohms é representado pelo código castanho, preto, castanho. Temos aqui a tolerância de 5% por termos a fita dourada na nossa resistência. Então, temos aqui o nosso circuito mais simples possível que nós podemos ter para vermos algo acontecer. E vamos clicar agora no nosso botão de simulação. Ao simular, nós vemos que o nosso LED verde acende. Se nós colocarmos no stop, ele apaga. Ligando, ele acende. Para além disto, algo muito importante que nós devemos saber ou conhecer nesta plataforma é que caso exista alguma coisa que não está devidamente no conforme, ele mostra-nos uma notificação aqui. Se nós passarmos o nosso cursor, o nosso mouse nesta pequena notificação, ele vai dizer, ou neste elemento que está a notificar, ele vai dizer que a corrente do LED está a 65 mA. O recomendado é termos uma corrente de 20 mA. Para isso, vamos então mudar o valor da nossa resistência, colocando talvez de 470 e ver o que acontece. A nossa notificação ela desaparece. Por quê? Porque maior resistência, menor corrente no nosso circuito. Vamos ver em um próximo vídeo como fazer o cálculo dessas correntes, mas dizer que tem a ver com o valor da nossa resistência respeitando a lei de Ohm. Então, para este vídeo é tudo. Conseguimos ver como fazer uma pequena simulação a partir da nossa plataforma Tinkercad. Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado. Se já tiverem a usar, experimentem os diferentes componentes, os diferentes elementos do Tinkercad para fazer associações de resistências, fazer associações de condensadores, associações de indutores. Um outro elemento muito importante no nosso Tinkercad é o multímetro, que permite-nos ler a tensão, corrente e amperagem, para nós vermos como é que ou qual seria o valor da nossa corrente naquele instante que tínhamos o LED. Vamos colocar aqui o nosso amperímetro e ver como é que ele iria funcionar. Temos aqui terminal positivo. Vamos ligar este com este e este aqui embaixo. Porque estamos a usar o amperímetro, vamos colocar o nosso circuito em série com a nossa resistência, porque é um amperímetro. O amperímetro lê ou mede o valor da corrente em série. Se fosse o voltímetro, deveríamos colocar em paralelo com o elemento que pretendemos medir. Para este circuito, nós temos o terminal positivo ligado ao LED, do LED à resistência, da resistência ao amperímetro e, por fim, para o terminal negativo. Vamos simular e conseguimos ver aqui o valor da nossa corrente. Vamos ver qual é que era o valor da nossa corrente quando tínhamos o 100 ohms. Como podem ver, 65 miliamperes, que já está aqui a alarmar o nosso LED. Se nós aumentarmos para 1K, temos 7 miliamperes. Então, como podem ver, o Tinkercad é uma plataforma muito boa para nós fazermos pequenas experiências. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever no canal, deixem o vosso like e comentem em como é que nós podemos melhorar ou o que gostariam de ver mais a seguir no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.